Vamos lá, versículo 16 ao 26. O título dessa sessão é As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Paulo vai nos dizer assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são essas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui, irmãos, até aqui é o nosso texto. Todos nós sabemos que, e por experiência própria, que viver como um verdadeiro cristão não é tão fácil assim, né? É uma frase muito bonita: viva como um verdadeiro cristão. Só que não é tão fácil, não é tão simples. E quando eu estou falando sobre isso, eu não estou falando sobre as batalhas visíveis que a fé pode nos trazer, como, por exemplo, ser perseguido no seu trabalho por se declarar um cristão, ser rejeitado lá no seu ambiente escolar ou lá na sua empresa porque você diz: não, eu sou cristão, eu vou à igreja. E as pessoas dizerem: nossa, como você é cafona, cara, você ainda acredita nisso? Não são esses tipos de batalha apenas, essas também. Mas eu estou falando sobre as batalhas invisíveis da fé. E são as batalhas que não acontecem do lado de fora, mas acontecem dentro de nós. Essas são as batalhas mais difíceis de vencer. As batalhas que acontecem no nosso coração, que muitas vezes ninguém vê, mas que existem. Batalhas que apenas nós sentimos e que nós enfrentamos no silêncio da nossa alma. Às vezes sem compartilhar com ninguém, sem compartilhar com a esposa, sem compartilhar com o marido, sem compartilhar com os irmãos. A gente tem essas batalhas internas, a gente trava essas lutas internas, irmãos, todos nós. E você já notou como muitas vezes nós já acordamos envolvidos nessas batalhas, como tentações, ansiedades, irritações e pensamentos que parecem assim surgir do nada. Tem dia que a gente acorda irritado, né? Parece que apertaram o botão da irritação e... Homem não tem TPM, deve ter outra coisa, mas a gente parece mulher de TPM, né? Às vezes a gente acorda irritado com tudo, você, mulher, também acorda assim, virada num alho, e acontece. Momentos em que a vontade de fazer o que é errado aparece quase que de maneira automática, como se fosse natural. Nossa, hoje acordei com uma vontade de fazer o que é errado. Tem vezes, irmãos, que essa vontade vem. Ninguém está blindado 100% das tentações. Não estamos blindados 100% dos nossos impulsos carnais. Mas nós temos que aprender a lidar com eles. A questão não é sentir impulsos da carne te fazendo tentar pecar, mas é você dar ocasião à carne, como Paulo falou na mensagem da semana passada. Não podemos dar ocasião à carne. O impulso vai vir, a tentação vai vir, todos nós vamos passar por ela. Mas a diferença é: vamos dar ocasião, vamos aceitar o impulso da carne e ir nesse fluxo, ou vamos dizer: eu não quero isso e eu quero o Espírito Santo. Então a questão toda é essa. E há também dentro de nós, ao mesmo tempo que às vezes temos esse desejo de fazer o que é errado, há também dentro de nós o desejo de fazer o que é certo. Às vezes acordamos super crentes, parecendo Paulo. Nossa, hoje eu acordei para dar minha vida pelo Evangelho. Hoje eu acordei para pregar para todo mundo na rua. Sabe, a gente acorda assim, pilhado, e a gente quer. Tem dias que a gente está assim, é aquela luta interna entre fazer o que é errado e fazer o que é certo.
dar ocasião à carne ou se permitir ser um instrumento na mão de Deus, viver de forma santa, ser alguém melhor e ter um caráter transformado por Cristo. Hoje eu não vou brigar com aquela abençoada do meu trabalho, que me irrita na máquina do fax, na máquina do xerox. Alguém ainda usa fax no trabalho, será? Não, né? Não mais, né? Só e-mail, né? Foi muito ruim esse exemplo do fax, né? Tá bom. Mas hoje eu não vou brigar com ninguém no meu trabalho. Aquela pessoa que me irrita, que me tira do sério. Às vezes a gente acorda com essa vontade de não brigar, de não fazer e de puxar para esse lado mais correto. Então é como se duas forças disputassem o nosso coração. Uma força nos chama para cima e outra força nos puxa para baixo. Uma nos impulsiona a amar as pessoas e servir as pessoas, enquanto a outra nos leva à ira, ao orgulho, ao egoísmo. E eu sei que não é só eu que passo por isso. Eu já vi você concordando comigo, fazendo assim com a cabeça, então nem preciso te perguntar. Porque é exatamente nesse campo de batalha da vida cotidiana do cristão que Paulo está falando sobre esses versículos 16 ao 26. Ele está tratando sobre duas realidades que todos nós enfrentamos: as obras da carne e o fruto do Espírito. A luta do mal e a luta do bem. A luta da carnalidade e a luta do Espírito dentro de nós. É nesse contexto de batalhas, irmãos, que ele vai nos trazer. E ele vai então ele escreveu essas palavras aos Gálatas para mostrar como é viver sob essa tensão espiritual, sob essa corda bamba que a qualquer momento pode balançar para o lado errado. E também como o Espírito Santo age dentro de nós para que nós não sejamos dominados por nós mesmos. Então, olhe para esse texto com essa percepção, e agora a gente vai começar a destrinchar ele. E a percepção que eu quero que você tenha desse texto é o seguinte: há uma guerra espiritual acontecendo no nosso interior todos os dias. Todos os dias. E a forma como vivemos, sentimos e reagimos revela quem está ganhando essa guerra: a carne ou o espírito. Há uma guerra espiritual dentro de você, dentro de mim, entre o espírito militando contra a carne militando contra o espírito pelo domínio da nossa vida. Então a pergunta que temos que nos fazer é: quem está ganhando essa guerra? A carne tem ganhado ou o espírito tem ganhado? Então a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, tá bom? Falei que Paulo diz sobre 3 grandes realidades que são comuns a todos nós. E a primeira realidade é a guerra interior. Tópico 1, Adriel, por favor. A guerra interior de todos nós. Vamos ler os versículos 16 ao 18? Diz assim a palavra de Deus: eu digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Bom, Paulo começa aqui com uma instrução muito poderosa. Ele diz assim: vivam no Espírito. Irmãos, isso é algo importante a pensarmos a respeito. O que é viver no Espírito que Paulo está nos dizendo para fazer aqui? Que a palavra de Deus está nos instruindo. O que é essa vida no Espírito? Viver no Espírito não é só orar mais, não é só jejuar mais, não é só ler mais a Bíblia. Isso também está incluso no pacote, mas não é só isso. Mas de maneira mais ampla, de uma maneira muito mais abrangente, viver no Espírito é permitir que esse Espírito Santo de Deus seja aquele que domine completamente os nossos pensamentos, nossos desejos e as nossas atitudes no dia a dia. É não ser mais guiado pela carne, pelos impulsos da carne, mas ser guiado pela direção do Espírito Santo. Isso é viver no Espírito, é dizer para ele: você está no governo da minha vida. Não é mais eu, não são mais os impulsos da minha carne, é você, Espírito Santo, é você entregar a sua vida ao Senhor e caminhar em comunhão com Ele, buscando fazer a vontade dEle em tudo. E depois, logo de orientar os Gálatas a viverem dessa maneira, Paulo então lhes dá uma garantia, e isso aqui é muito, muito importante, irmãos. É uma garantia que soa como uma boa recompensa. Porque ele fala assim, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Projeta os versículos para nós, Adriel, por favor. Versículo 16 a 18 ali como estava, a capa do tópico 1. Olha só. Esse aí, pode ser esse aí. Vivam no Espírito e vocês
jamais satisfarão o desejo da carne. Isso não é uma recompensa maravilhosa de dizer assim, vale a pena viver no Espírito? Vale a pena entregar a minha vida para Deus? E é aqui que nós precisamos enxergar a beleza disso, irmãos, porque viver no Espírito não é só um convite para sermos mais espirituais, mas é um caminho real para vencermos o pecado. Se nós queremos vencer o pecado que domina o nosso coração, nós precisamos entregar a nossa vida para Cristo, para ter a nossa justificação resolvida, mas precisamos viver no Espírito, para não ser mais dominados por esse pecado. Não basta um dia entregar a vida para Jesus e no outro caminhar na carne, viver na carne. Isso não é entregar a vida para Cristo. Entregar a vida para Cristo é dizer, eu vou viver no Espírito. Eu quero viver no Espírito. É você entender que esse viver no Espírito é um caminho real para vencer o pecado, irmãos. É um caminho real. Quem vive no Espírito não vai mais satisfazer os desejos da carne. E por que que isso acontece? Ou como que isso é possível? Porque quando alguém decide viver no Espírito, ele passa a ser governado por outro governo, por outro Senhor, por outra fonte de poder, que não é mais o pecado, é Deus. Agora é Deus que nos domina. Então, nós recebemos novos desejos, novas vontades, que nos tornam ainda mais fortes do que os desejos anteriores da carne. Se entregarmos a nossa vida para Deus e vivermos no Espírito, esse Espírito vai colocar dentro de nós novos desejos, desejo de santidade, desejo de rejeitar o pecado. E esses desejos serão maiores que os desejos da carne. Mas para isso precisamos viver no Espírito. Viver no Espírito. Além disso, quando vivemos no Espírito, então passamos a ter forças para dizer não ao pecado e resistir às tentações, porque agora não lutamos mais sozinhos. Não estamos lutando contra o pecado na força do nosso braço, tentando fazer do nosso jeito, mas nós estamos lutando com a força do Espírito Santo dentro de nós. Então a lógica é simples, irmãos. Quem vive no Espírito não satisfaz a carne porque está vivendo sobre outro governo, outra vontade, outra fonte de satisfação, que é Deus, e não mais o pecado. É por isso. Então, dito isso, muitas vezes o que nos falta para vencermos aquele velho pecado de estimação não é virmos mais à igreja. Não é nós fazermos um jejum de 7 dias ou uma campanha de libertação. Muitas vezes o que nos falta para vencermos aquele velho pecado é termos um pouco mais de vergonha na cara e dizer assim, com uma decisão firme, eu quero viver para Deus. E pronto, eu vou viver no Espírito e ponto final. Só vir à igreja não resolve, irmãos. Só você frequentar culto não vai ajudar. Vai te ajudar, mas não é só isso. Você precisa ter uma decisão firme todos os dias de dizer, eu quero viver para Deus. E essa decisão tem que moldar a sua rotina, moldar o seu cotidiano. Porque daí, quando o convite errado chegar para você, você vai rejeitar. Você vai dizer, eu não quero isso. Quando o convite para fazer o que é errado vier no WhatsApp de um amigo seu, de um amigo, uma amiga, você vai poder dizer, cara, isso não faz mais parte da minha vida. Decisão, irmãos. Decisão. Pulso firme. A gente tem que tomar um pouco de vergonha na cara e dizer assim, eu preciso me converter. Não é verdade? Eu preciso, porque não tem como, irmãos, nós vencermos o pecado sozinhos. Se Deus não nos ajudar com o Espírito Santo, nós sempre vamos falhar, não vamos conseguir. Pois é o Espírito que nos mantém de pé, é o Espírito que nos guarda de nós mesmos, é o Espírito Santo que nos livra de nós não cairmos de novo no velho padrão do mundo. Portanto, viver no Espírito não é um luxo para poucos. Viver no Espírito é uma necessidade urgente de todo aquele que se diz cristão. Viver no Espírito. Posso ouvir um amém da sua parte? Amém. Amém. Que bom. Só que veja, eu vou te alertar sobre algo muito importante para você não se enganar sobre isso também. Apesar de Paulo falar que nós vamos vencer os desejos da carne vivendo no Espírito, e a palavra de Paulo aqui está na palavra de Deus, então queremos ser uma verdade para a nossa vida, sim, vamos vencer os desejos da carne vivendo no Espírito, mas Paulo não diz que os desejos da carne não vão mais existir. Ele não diz que se vivermos no Espírito, os desejos da carne vão evaporar. Como Thanos quando estala o dedo lá no Vingadores e tudo some. Não, não é isso. O que ele nos garante é que se nós vivermos no Espírito, mesmo esses desejos existindo, a carne não vai mais nos dominar e nós vamos vencer o pecado.
Isso sim é o que a Bíblia está nos garantindo. Então, irmãos, por mais espirituais que nós sejamos, saiba que a guerra continua. A disputa de interesse pela sua vida, pelo domínio do seu coração, continua acontecendo. Essa guerra espiritual ainda vai acontecer. Mas a diferença é que, estando nós no Espírito, o domínio e, consequentemente, a vitória dessa guerra já mudou de lado. Viver no Espírito garante a vitória do Espírito. Agora, se você não quiser viver no Espírito, você quiser viver pelos impulsos da carne, a vitória será da carne. Não tem outro caminho, irmãos. Então, essa é a decisão mais importante que nós precisamos tomar todos os dias quando nós acordamos pela manhã. Quem vai conduzir a nossa vida hoje? Para quem nós viveremos? Viveremos para a carne? A carne sempre nos levará para a destruição e nos levará a nós mesmos. Viveremos para o Espírito? Então esse Espírito nos levará a Cristo. A carne sempre vai produzir destruição, mas o Espírito sempre vai produzir vida. Então qual desses dois caminhos nós vamos escolher seguir e viver por ele? É sobre essa guerra espiritual que Paulo começa falando. A guerra travada entre o Espírito e a carne. Pelo domínio da sua vida, pelo domínio do seu coração. E ele diz isso muito claro no verso 17 e 18. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. São opostos entre si. Para que vocês não façam o que querem. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Então, a carne e o Espírito são como duas sementes plantadas lado a lado. Imagina aí um jardim onde você planta duas sementes lado a lado uma da outra, ok? Aquela semente que receber mais água, mais atenção e mais importante, vai crescer mais forte. Aquela semente que você se dedicar a cuidar mais, vai crescer mais forte. E assim, então, é a luta do Espírito contra a carne. Se alimentarmos mais o Espírito, ele ficará mais forte. Se alimentarmos mais a nossa fé, ela ficará mais forte. Agora, se dermos mais ocasião à carne, se dermos mais espaço para a carne, mais ênfase para a carne e deixarmos o Espírito de lado, infelizmente ela vencerá. Então, a pergunta que nos fica não é se a carne existe em nós, porque ela existe. A Bíblia fala que há uma luta da carne contra o Espírito. Você fazer assim, você vê, a carne está aqui, ó. O Espírito está aqui dentro. Então, a pergunta não é se a carne existe, mas a pergunta é, eu estou alimentando a carne ou eu estou alimentando o Espírito? Essa é a pergunta com a qual nós encerramos o primeiro tópico de hoje. E a partir dessa perspectiva, então, agora Paulo vai listar para nós quais são essas perigosas obras da carne. Vimos que há uma luta do Espírito e da carne, mas que obras são essas que a carne trava dentro de nós? É isso que Paulo vai falar e é a nossa segunda grande realidade, que todo cristão precisa lidar. Vamos para o versículo 19 ao 21, tópico 2. As obras da carne. Vai nos dizer assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são essas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, ira, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu declaro a vocês, como já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo agora descreve quais são essas obras da carne e ele traz aqui um rol para nós que não é um rol final, não é um rol taxativo, como quem diz, são só essas daqui, mas é um rol de exemplo, um rol exemplificativo, tanto é que no final ele diz, e coisas semelhantes a essas, ok? E ele divide esses pecados das obras da carne em 3 categorias, e se você entender essas 3 categorias nesse ponto, eu já vou estar muito satisfeito. Projeta para nós, Adriel, as 3 categorias com a qual Paulo lista os pecados. Primeiro ele diz que existem pecados de impureza, que corrompem o corpo e a alma da gente. Verso 19, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Paulo está falando aqui sobre tudo aquilo que distorce o plano natural de Deus para a sexualidade do homem e da mulher. E nós vemos isso de maneira muito gritante hoje na sociedade. Afinal, irmãos, nós vivemos numa geração que banalizou tudo. Sim ou não? Banalizou tudo. E não se importa com mais nada além do seu próprio prazer. O que eu quero é sentir prazer. E está tudo bem. Então, para eles, trair a esposa, tanto faz. Arrumar uma amante na academia, tanto faz. Ou, tanto faz se afundar na pornografia, tanto faz destruir o seu corpo com bebidas alcoólicas, tanto faz. Tanto faz trocar a minha alma, trocar
Tudo isso por um prazer momentâneo que vai só me satisfazer naquele momento, mas vai trazer prejuízos eternos. Então, tanto faz. O segundo rol de pecado, segunda categoria de pecado que Paulo fala, são os pecados da idolatria. Ou seja, colocam Deus acima de qualquer coisa. E está ali no verso 20, idolatria e feitiçaria. E lembre-se que idolatria não é só você se ajoelhar diante de ídolos e adorar um santo da igreja católica. Não, irmãos. Idolatria é adorar qualquer coisa no lugar de Deus, que tira o lugar de Deus. Dinheiro pode se tornar um ídolo, carro pode se tornar um ídolo, sua profissão pode se tornar um ídolo para você, o ministério pode se tornar um ídolo para alguns cristãos. Fato. Já quando ele fala sobre feitiçaria, ele está falando sobre essa manipulação e uso de meios espirituais sem Deus e que Deus rejeita, como, por exemplo, espiritismo, vidente, cartomante, horóscopo, zodíaco e por aí vai. Tudo isso aí, irmãos, são obras de feitiçaria, que a Bíblia rejeita, ok? Tudo isso. Terceiro, ele fala sobre os pecados de relacionamento, que destroem a família, a igreja e as pessoas. E aí ele diz, e esse rol é um pouco mais extenso, inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgias e coisas semelhantes a essas. E essa categoria é a maior de todas, não por acaso, mas por causa da quantidade de áreas que podem ser afetadas na nossa vida por conta desses tipos de pecado, quando nós damos lugar à carne nesse tipo de situação. E pois bem, depois de listar tudo isso, Paulo ainda termina com uma advertência que é muito séria para nós. Ele diz assim, olha, inclusive eu declaro a vocês o seguinte, quem pratica tais obras da carne, quem pratica esses pecados, não herdará o reino de Deus. Não vai, irmãos. E essa advertência, ela não é para aqueles que estão lutando contra o pecado e eventualmente no infortúnio da vida caíram. Ai, vacilei, pequei, tudo bem, irmão, levanta, pede perdão e segue. Agora essa advertência é para todos aqueles que praticam. E a prática é algo intencional. A prática é algo que tem consciência, você sabe que você está fazendo, você entende o que você está fazendo. Então, se você faz essas obras da carne de caso pensado, sabendo o que você está fazendo e está errado, Paulo está dizendo, não tem salvação, irmãos. Não vai herdar o reino dos céus. Não vai. Não vai. E às vezes a gente não se dá conta do quão sério é isso, mas essa advertência, ela não está falando de um castigo passageiro. Não é um castigo, uma punição que nós vamos receber por causa do nosso mau comportamento aqui. Rapidinho, você foi punido porque você se comportou mal. Que feio. Não, é uma condenação eterna, que vai nos separar de Deus. Eternamente vai nos separar de Deus, vai nos condenar eternamente à morte, à destruição. Irmãos, isso é muito sério. E isso tem que nos encher de temor, porque como eu sempre ensinei aqui para você, ninguém vai entrar no céu de qualquer maneira. Não vamos entrar na glória de qualquer jeito, aos trancos e barrancos, não, irmãos. Ou a gente toma jeito para a vida e se arrepende e se converte de verdade dos nossos maus caminhos e abandona o pecado, ou não terá salvação. É fato, é simples. Precisamos entender o básico, o simples. Porque uma vida sem o governo do Espírito destrói tudo à sua volta, inclusive a sua própria vida. Pois bem, seguindo adiante, agora nós vamos ver essa terceira grande realidade que precisamos lidar e que é totalmente antagônica e contrária às obras da carne. Agora Paulo vai falar para a gente sobre o fruto do Espírito. Tópico 3, Adriel. Essas são as marcas de quem realmente decidiu viver no Espírito, essa nova realidade. Então, o fruto do Espírito é, versículo 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. E se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Nos versículos anteriores, Paulo havia condenado como que toda a natureza humana, como que produzindo frutos apenas nocivos e indignos. Mas agora ele nos diz que todas as afeições excelentes e bem reguladas que há em nós procedem do Espírito. E João Calvino tem uma frase muito interessante sobre isso. Projeta a frase de Calvino para nós. Calvino vai nos dizer assim, é como se Paulo estivesse dizendo, nada, senão o mal,
procede do homem, e nada, senão o bem, procede do Espírito Santo. Pode deixar essa frase por um tempinho na tela aí? Veja que contraste interessante. Paulo listou as obras da carne, que são muitas e variadas. Sim ou não? As obras da carne. Mas quando ele vai falar sobre o fruto do Espírito, ele fala no singular. Ele fala que o fruto do Espírito é. Ele não fala que os frutos do Espírito são. Ele trata o fruto como sendo um só. E isso é muito significativo para nós. Por quê? Porque o fruto do Espírito é uma realidade única. É uma única obra, é uma única vida produzida pelo Espírito Santo dentro de nós. O fruto do Espírito não é algo indivisível, não é algo divisível, que você pode separar um do outro e dividir um do outro, como quem diz, eu tenho amor, mas eu não tenho paciência. Eu tenho paciência, mas eu não consigo ser bondoso. O fruto do Espírito não se divide, irmãos. O fruto do Espírito é uma obra única que o Espírito Santo gera dentro de nós, gera dentro da vida de todo cristão. Isso significa que ele se parece, você pode imaginar dessa maneira para ficar fácil, um cacho de uva. Você já viu um cacho de uva? É um cacho com vários gominhos ali, não é? Isso ali é o fruto do Espírito, irmãos. É o fruto que é o cacho com várias faces, várias nuances, várias virtudes que todo cristão verdadeiro que se permitiu viver pelo Espírito começa a receber de Deus. Então, significa que o Espírito Santo não faz a obra pela metade. O Espírito Santo não produz em nós virtudes isoladas, desconectadas umas das outras. Não, irmãos. O Espírito Santo produz em nós o caráter completo de Cristo e uma transformação por inteiro do nosso coração. Todas as virtudes, que são as uvas desse cacho chamado o fruto, crescem juntas, lado a lado. Crescem juntas, irmãos, não se dividem. Ou seja, quando alguém alega ter uma virtude do Espírito enquanto nega visivelmente outra, como quem diz, por exemplo, já dei o exemplo aqui, eu tenho amor, mas eu não tenho domínio próprio. Ou eu sou cheio de alegria, mas eu não tenho paciência. Temos duas possibilidades diante disso. Ou a pessoa tem imaturidade espiritual, uma pessoa imatura, porque ela está no início do processo, então esse cacho inteiro ainda está verde, e isso significa que as virtudes estão presentes, mas em estado embrionário, estão surgindo devagarzinho, sendo formadas, ou a pessoa não compreendeu a lógica bíblica disso tudo, não entendeu que o Espírito Santo está forjando o caráter completo de Cristo, não apenas melhorando os nossos pontos naturais. Então a obra do Espírito é integral e o fruto do Espírito que essa obra vai gerar é a nossa transformação de caráter por completo. Por completo, irmãos, a mudança das nossas atitudes. Então, depois de mostrar que a carne produz, o que a carne produz e o que o Espírito produz, Paulo encerra esse parágrafo com duas declarações que funcionam como dois marcos finais para todo cristão que deseja viver uma vida transformada pelo Espírito. A primeira é que quem é de Cristo já decidiu de que lado está. Ele fala isso no verso 24. Projeta para a gente o verso 24. Quem é de Cristo já decidiu de que lado está. Ele fala assim, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Quem é de Cristo, irmãos, já matou a carne com suas paixões e desejos. Já tomou posição, já decidiu de que lado está. Isso nos mostra e nos ensina que não existe vida no Espírito sem primeiro nós morrermos para a carne. Não existe fruto do Espírito sem antes nós crucificarmos as nossas paixões e os nossos desejos carnais. Não tem como. Quem é de Cristo, toma lado. Quem é de Cristo já decidiu de que lado está. Eu sou de Jesus. Ponto final. E isso molda tudo, porque ele passa a não negociar mais com a carne. Ele não faz acordos com a carne, não guarda pecado de estimação, não alimenta o que afasta ele de Deus, mas ele decide, eu sou de Cristo. E isso não me domina mais. Quem é de Cristo já tomou lado, irmãos. Ele diz, os que são de Cristo crucificaram a carne. Ponto. Segunda declaração é que quem tem o Espírito Santo vai ter um comportamento espiritual. Não tem como. Verso 25 e 26. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Ou seja, se nós dizemos viver uma vida no Espírito e nos consideramos homens e mulheres de Deus, precisamos andar conforme esse padrão. Precisamos ter comportamentos e atitudes espirituais que mostrem que o Espírito Santo está aqui, gerando esse fruto.
Precisamos ser mais pacientes, precisamos ser mais amorosos, precisamos ser mais bondosos, ter mais domínio próprio. Porque o fruto do Espírito aparece não só nos nossos comportamentos isolados, como, por exemplo, o amor, a alegria e a paz. Nossa, você era tão triste, agora você está alegre. Você era tão rancorosa, agora eu vejo você ter um pouco de amor. Não são só nesses comportamentos individuais de nós mesmos, mas principalmente na forma como nós tratamos os outros. É que o fruto do Espírito aparece. Se somos bondosos, se somos fiéis, se temos mansidão de suportar quem nos irrita, se temos domínio próprio de irar, mas não pecar, tudo isso mostra que o fruto do Espírito está aqui. Pode ser, irmãos, que todos os frutos ainda não tenham amadurecido por igual, mas precisa haver um sinal de que eles estão aqui dentro de nós. Precisa haver um sinal de que as virtudes desse fruto já estão presentes, que a gente já melhorou um pouquinho, sendo um pouco mais amoroso, sendo um pouco mais paciente, sendo um pouco mais manso. Tudo bem que o florescer desse fruto talvez demore um pouquinho mais, mas tem que estar ali, tem que estar ali, tem que estar ali. Amém? Dito isso, nós vamos agora para a nossa conclusão, e aí eu já quero chamar o Léo aqui novamente comigo. Vem cá, tio Léo. E hoje na nossa conclusão, pode projetar a conclusão para nós, tio Adriel, por favor? Hoje nós aprendemos que a carne milita contra o espírito, pelo domínio e o controle da nossa vida, e que essa guerra não vai parar, até o dia em que estivermos na glória. Enquanto estivermos vivos, haverá guerra. Enquanto estivermos vivos, o espírito vai militar contra a carne e a carne vai militar contra o espírito. É uma guerra eterna, irmãos. E dito isso, vimos que Paulo aborda então 3 grandes realidades que todos nós precisamos lidar dentro dessa perspectiva da guerra espiritual. A guerra interior de todos nós diz respeito a essa luta diária que nós travamos com nós mesmos para conseguir viver no espírito e não ceder às tentações da carne. Vimos sobre as obras da carne, e Paulo traz uma lista de exemplos de quais obras são, todas atitudes de pecado, tão carnais que são capazes de destruir toda a nossa vida e o que está ao nosso redor. E terceiro, nós vimos agora por último qual é o fruto do Espírito. E Paulo mostra que esse fruto é algo único e não plural, como que a obra do Espírito Santo é uma obra única gerada dentro de nós. Não se divide, irmãos. Quando o Espírito Santo começa a atuar no nosso coração, ele atua por inteiro, ele nos transforma por inteiro e ele molda todo o caráter completo de Cristo em nós. Todo o caráter completo de Cristo em nós. E o Espírito Santo, então, não faz a obra pela metade. Dito isso, que esse sermão, essa mensagem sirva como um encorajamento para mim e para você, para que a gente possa verdadeiramente assumir a nossa postura de crente e dizer assim, eu sou de Deus e ponto final. Eu vou viver no Espírito e ponto final. Eu não quero mais a carne e ponto final. Decisão, irmão, decisão. Eu vou viver para Deus porque eu sou de Cristo. Quem é de Cristo crucificou a carne na cruz, com seus desejos e paixões. Vamos se colocar de pé para a gente orar?